Olá, pessoal. Vamos lá, vamos para um novo assunto, né? Esse assunto de hoje, ele envolve uma coisa que a gente chama de antropometria. O que é isso? São medidas do ser humano, medidas que são importantes a gente ver. As medidas mais comuns que a gente conhece, por exemplo, é o peso. Ele ajuda muito no cálculo das necessidades energéticas, proteicas, lipídicas. Na UTI, a gente ajusta a ventilação mecânica, droga vasoativa. E as variações do peso e de compartimento hídrico, o peso ele passa a ser inespecífico, ele envolve tudo, tudo que tem no corpo. Então acaba que a gente perde um pouco da nossa avaliação. Então a gente, quando vai falar em peso, a gente tem que ter alguma noção. Por exemplo, o peso atual é quanto a pessoa está pesando. O peso habitual é o peso que ela normalmente tem. A gente vê isso na pandemia agora, por exemplo, que as pessoas falam assim: ó, eu estou pesando tanto, mas normalmente meu peso era tanto. Por quê? Porque aquele é o peso habitual. E existe o chamado peso ideal, que você faz um cálculo para descobrir quanto que é o ideal daquela pessoa, tá? Para o IMC. Mas o peso, ele nunca traz o aspecto de quanto que você tem de cada compartimento. Tá? Uma coisa muito importante que a gente utiliza em UTI é o percentual de peso perdido. O percentual de peso perdido, ele vai me dizer a gravidade da pessoa. Então, uma pessoa que em 1, 2 semanas perdeu 2% do peso, em um mês perdeu 5% do peso, em 3 meses, 7,5%, ou 6 meses, até 10, mais que 10% do peso, eu tenho que suspeitar de câncer, eu tenho que suspeitar de algo grave, desabsorção, coisas graves que eu tenho que investigar. E aí a gente tem formas de calcular em UTI, aqui para pessoas que estão inchadas, em edema, né? Ou para pessoas que têm alguma amputação, a gente tem como medir isso. E existem fórmulas que são preditivas de peso. Às vezes você não tem como pesar uma pessoa que está acamada, então você utiliza uma fórmula e essa fórmula vai trazer aí mais ou menos o peso da pessoa. Quando eu falo de antropometria, eu também tenho algumas fórmulas que me mostram algumas medidas. Medidas de altura de uma pessoa. Porque não é só o peso. Não adianta, você pode ter 60 quilos com 1,50 m e 60 quilos com 1,80 m. E vão ser 60 quilos completamente diferentes. Em obesidade, a gente utiliza uma classificação específica, que é o chamado IMC. Né? Ele é eficaz? Não, ele não é eficaz. Aqui na clínica eu uso muito a bioimpedância para trazer quanto que você tem de cada percentual. Mas nós podemos usar, por exemplo, o ultrassom portátil, que ele mede a quantidade, a qualidade muscular. Eu uso muito Bodymetrics. Existe uma modalidade de obeso, que é a pessoa que está acima do peso e tem perfil poupador. E a hora que você vê, a pessoa tem pouca musculatura. Então, antes de eu começar a emagrecer a pessoa, eu tenho que fazer a pessoa ter ganho muscular. Então, eu tenho que trabalhar ganho muscular no processo de emagrecimento. E aqui é importante você ter essas medidas. Claro que não é o padrão ouro. O padrão ouro é o DEXA, é algo que é difícil, você não tem tanto em consultórios, tá? Existem várias formas que você faz de ver o percentual de gordura. Por exemplo, as pregas cutâneas. Tá? Elas vão ter uma utilidade na avaliação do longo prazo, mas dependem muito de quem está medindo. Tá? Existem mais de 20 lugares, 4 são principais, que é a triceptal, bíceps, a suprailíaca e subescapular, essas são as principais. Eu devo utilizar um adipômetro, essas são as 3 melhores padrões de adipômetros. E as medidas elas precisam ser em pé, deitado ou sentado, e no mínimo 2 por cada local. Né? Então você pode também fazer a medida no músculo adutor do polegar. Essa pressão contínua por 2 segundos, ele vai me avaliar a preservação de massa muscular. Tá?
ele traz muito a questão de mortalidade em pacientes de UTI. É uma avaliação muito utilizada em UTI. Algumas circunferências são importantes, e aí a gente usa fita métrica mesmo. A circunferência abdominal, que ela mostra o risco cardíaco, risco de diabetes. E quais são os valores? Homens, no abdômen, se espera entre 94 e 102 aqui no Ocidente. E mulheres de 80 a 88. Valores acima disso já começam a elevar o risco. Você pode medir a circunferência do braço. Existem algumas formas estimativas, né? Que é a reserva, que mostram reserva de gordura, massa, e aqui nós temos os valores de normalidade para cada IMC, tá? E ela reflete um pouco da composição corporal. Olha que interessante. Então, ela é muito mais específica para me dizer quanto que a pessoa tem de músculo, gordura, tudo mais. Circunferência da panturrilha, aqui a gente avalia sarcopenia, tá? Que é a perda muscular, que acontece principalmente no idoso. Um estudo japonês mostra o corte de 33 para mulheres e 34 para homens. Aqui na clínica, eu gosto muito de ter cadeiras que não têm abraçadeira para o paciente, para eu ver como que o paciente levanta e ver se ele tem uma provável perda muscular ou não. A circunferência cervical, com notas de corte de 37 para homem, 34 para mulher, que mostram risco cardiovascular. Tá? E aí tem os valores que vão mostrar um maior risco, né, maior que 36,5 para mulher, maior que 39,5 para homem. Dinamometria, que os pacientes veem que eu faço aqui, porque eu quero ver o grau de perda muscular. Como você vai medir que uma pessoa está emagrecendo e se ela está perdendo ou não músculo? Eu tenho que fazer a dinamometria e eu vou ver a funcionalidade desse músculo através do dinamômetro. Então você vai ver muitos lugares que, eu trato emagrecimento. Tá, vamos fazer uma medida agora da função do meu músculo? Nossa, eu não tenho nada para medir a função do seu músculo. A pessoa vai emagrecer perdendo músculo às vezes. Então você tem que ter essa noção, tá? Então eu utilizo aqui o dinamômetro, tá? É importante você não ter feito atividade física 24 horas antes, sentado com o braço apoiado. Numa sarcopenia, perda muscular, a nota de corte é de 16 para mulher e 27 para homem. Tomografia computadorizada, ela vai me mostrar no nível da lombar 3 o grau de perda muscular de um paciente. Ele é usado para detectar a baixa massa muscular. Assim como a ressonância, ela vai quantificar várias coisas. Tecido adiposo visceral, que envolve o risco de diabetes. Tecido subcutâneo abdominal, envolve também, eu falei só do diabetes, mas risco cardiovascular, tá? Tecido adiposo subcutâneo abdominal, que envolve o percentual de gordura. Conteúdo de gordura intramuscular, eu meço aqui com ultrassom. Conteúdo de gordura hepática, aqui eu prefiro utilizar até o ultrassom, que é muito mais barato. Gordura corporal total, massa muscular e volume de músculo, para saber se algumas medidas estão valendo a pena ou não. Eu utilizo aqui substâncias mais naturais para o ganho de músculo. Uma delas é o hidroximetilbutirato, o HMB, e ele tem um efeito muito bom e um efeito que não tem os efeitos colaterais de um hormônio, que eu sou extremamente contra você ficar utilizando um monte de hormônio para ganho muscular. Tem maneiras muito mais eficazes, mais baratas e mais saudáveis. Tá? Hormônio tem que ser guardado para quem precisa de hormônio. Então, isso daqui são as medidas do que a gente chama de antropometria. É isso aqui que vai balizar como que o médico vai fazer o tratamento. Então, se você tem algum amigo que está acima do peso ou quer ganhar músculo, é importante que ele veja essa aula para saber, olha, eu estou passando num lugar que está fazendo as medidas certas. Esse lugar que eu estou passando, ele está se preocupado com a minha saúde ou com o que eu estou pagando ali de dinheiro, ou não está olhando nem um pouco para a minha saúde. É importante você ter essa noção. Tá? Eu espero que essa aula tenha ajudado. Lembre-se, compartilhe isso com pessoas que precisam, porque nós somos o bem que a gente faz ao mundo.